Falar sobre isso está aqui o professor, agora diretor de escola, Júlio Brito, né? Diretor da escola Walter Leite Pereira. Mas acho que professor a gente sempre pode chamar de professor, né? Professor Júlio, chega aí pertinho do microfone, parabéns e bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Quero também aqui estender os parabéns aos professores e também em especial aos da nossa escola Walter Leite. Que esse dia seja mais especial e produtivo na sua carreira. Vocês comemoram ainda? Quem está professor tem motivo para comemorar, Júlio, nesse dia? A comemoração maior, na verdade, é a dádiva de fato ser professor, né? Uma vez que nós aprendemos que ser professor a gente já vem através do professor master nosso, que é Jesus. Foi um excelente professor enquanto passou por essa terra. Então, aqui hoje nós temos ele como exemplo e uma pessoa que nos incentiva a cada vez mais inspirar, no fato, as crianças que hoje nós temos nas nossas mãos. Há quantos anos você está professor, Júlio? Especificamente, desde 2010, eu resido em Sorriso e atuo como professor, né? Começou aqui nessa carreira, Isso, aqui em Sorriso mesmo. Vim de São Paulo em 2010, né? Lá eu não atuei de fato na profissão. 14 anos já, então. Isso, fazendo 15 agora, né? Legal. E lá em São Paulo eu não obtive sucesso nessa carreira e vim para cá para de fato ser professor. Passou em concurso, é isso? Sim, Que em legal. 2011 e fui chamado em 2012. E desde 2010 eu atuo na mesma unidade, que é lá no São Mateus, na escola Walter Leite. Que legal. E agora você está dirigindo a escola? Isso, estamos como gestor já desde 2021. E temos mais 2 anos de mandato até o final do ano que vem para poder concluir esse processo nosso de gestor. Eventualmente, quando a gente conversa com algum professor ou professora, vem aquela emoção ao falar do trabalho. Tem muito a ver com missão, você acha ou não? Eu creio que sim, porque hoje em dia, na verdade, em todas as profissões, na verdade, não é só o querer, né? Nós temos que fazer o que nós amamos, para a gente poder ter sucesso e fazer com excelência aquilo que nós estamos dispostos a fazer. Tem dificuldades maiores, desafios maiores hoje do que quando você começou há 10 anos? Porque a realidade mudou muito, de maneira bastante evidente com o advento. Desde a internet tem mudado bastante, mas rede social, principalmente, os smartphones, essa chegada dessa tecnologia que está na mão de todo mundo aí, inclusive dos alunos, né? Para vocês, é desafiador de uma forma mais expressiva isso ou não? De certa forma, a gente pode dizer que na nossa escola a gente não tem muito esse problema, por conta da faixa etária que nós atendemos. Hoje nós atendemos crianças de 4 anos até 8 anos, então lá eles não têm acesso a essa tecnologia. Ainda não. Né? Porém, isso vem de casa. Aí sim é onde nós enfrentamos o embate, que nós temos que fazer um trabalho de conscientização com as famílias, para que esse acesso às mídias em casa não venha interferir de maneira negativa na rotina e no rendimento dos alunos, né? Mas hoje nós temos um papel fundamental de trazer com que a mensagem de que as tecnologias têm que vir em favor e não em desfavor do que nós estamos hoje propagando de conhecimento dentro da unidade. O detalhe é como fazer isso, aproveitando seu conhecimento. Para os pais que estão nos ouvindo, como é que o pai ou a mãe devem proceder para que isso contribua e não atrapalhe a educação do filho? Vamos agregar, na verdade, a todas as orientações que hoje até as mídias favorecem, né? Que é você regular os filhos, né? Ter de certo conhecimento o que eles estão acessando, o que eles estão assistindo, o que eles estão curtindo, para que, de fato, isso não venha interferir de maneira negativa no seio familiar, como no aspecto escolar, né? Então, assim, se o pai hoje consegue não ter o domínio total, mas se ele consegue, pelo menos, vistoriar, fiscalizar o que seu filho está manuseando ali através daquele tablet ou do smartphone, como aqui foi dito, ele consegue, sim, de fato, pelo menos, instruir o seu filho de que maneira melhor utilizar as mídias que só vem acrescentando e crescendo em nosso meio e é necessário que ela cresça. O uso vai ser cada vez mais, não tem como escapar, né, professor? Não tem como. Então tem que ir adaptando mesmo. Isso é fato. Tanto que a gente orienta aos pais, principalmente quando a gente percebe que isso está sendo desregrado, quando o rendimento da criança vem caindo, né? Então a gente acaba orientando eles a fiscalizar isso e não deixar o livre acesso à criança, né? Onde muitas crianças muitas vezes nem dormem direito por conta de ficar assistindo desenhos ou filmes do seu gosto, né? Não tem como isso ser saudável, né, professor? Tem que lembrar disso. De fato, disso. não, né? A mente precisa estar bem descansada para que a criança possa receber o que o professor está passando para ele, né? Então, uma mente muito estressada por conta dessas tecnologias, ela não vai ter rendimento, né? Como o senhor disse, no caso das crianças menores, isso ainda não está atrapalhando para vocês no trabalho lá. Qual seria o maior desafio de ser professor hoje no que vocês atendem aí?
O maior desafio hoje, eu acredito que seja, na verdade, a geração de pais que não estão preparados para os filhos de hoje, certo? Eu me incluo nisso, né, porque eu sou dessa geração, mas eu sempre me recordo da geração dos meus pais e avós quando nos educavam, que é totalmente diferente, entendeu? Hoje, um pai, infelizmente, tem a dificuldade de dizer um não para o filho. E isso traz muitos reflexos negativos para dentro da unidade. Porque quando o professor vai tentar instruir a criança da maneira comportamental, ou que seja no aspecto amplo de socialização entre os amigos, é onde vem o maior embate. Aí é onde nós precisamos de mais apoio da família para que nós possamos conseguir, de fato, passar o conhecimento para as crianças. Então, tem que haver uma mudança lá no núcleo familiar em relação a esse olhar, não no próprio pequeno, que ele está sendo educado, formado, criado, né, professor? Perfeitamente. Eu acredito que esse embate maior tem que ser para nós adultos, que estamos sob a responsabilidade dessas crianças, né? Para que nós possamos, sim, de fato, mostrar a eles que tipo de exemplo a seguir. Porque senão nós vamos ter cada vez mais adolescentes e jovens frustrados por conta de uma questão mal resolvida na infância. E por que é difícil falar não? O senhor pode nos ajudar a avançar nessa reflexão, professor? Eu acho que é uma cadeia, né? É uma cadeia. Antigamente, os pais, quando diziam não, não passa aqui no meio do círculo de conversa, as crianças já olhavam para o pai e para a mãe e já conseguiam... Sossega o facho, já sossegava o facho. Isso. Tá bom. Hoje em dia, não. As crianças, de fato, elas parecem que testam a paciência dos adultos e muitos adultos são vencidos por esse tipo de teste, né? Aí é onde fica mais fácil oferecer aquilo que a criança quer naquele momento. E é onde que está o erro, né? Nós é que temos que ditar para eles quais são as regras e assim, de fato, eles entender que a autoridade está com o adulto, está com o seu responsável, ou seja, com a sua família, né? Isso é possível no seu olhar, mesmo diante de uma tecnologia tão avançada, onde você tem desenho animado que chama atenção, a cada minuto mudando aquilo ali, é muita adrenalina, né, para a criançada, é por isso que eles gostam tanto. Às vezes o pai e a mãe nem conseguem compreender porque que uma galinha pintadinha mantém um bebê lá intertido por horas, né? É por causa disso, né? O tempo inteiro ele está sendo aí incentivado a continuar, a buscar mais. A recompensa é muito rápida, né, para o cérebro. Como é que fala não diante de uma realidade dessa, professor? O desafio já vem quando a família decide ter um filho. Então, a família tem que entender, o casal, que eles estão preparados para serem pais. Porque essa dificuldade ela vai ser sempre maior, cada vez maior. E é uma responsabilidade. O tempo todo. Não é tão simples assim, nossa, estou grávida, glória a Deus por isso, e vamos agora ter um filho e está tudo certo. Tudo é festa, alegria, felicidade. Não, deveria... Tem que comemorar, mas não só. Sim. Então, assim, esse tipo de responsabilidade ela tem que já partir do adulto para que, de fato, ele venha a ser uma pessoa responsável nessa educação dessa criança e não ter uma educação frustrada, né? Perfeito. Raíssa. Responsabilidade. Já vi alguns casos, professor, do pai tentar jogar toda a responsabilidade da educação para os professores. Meu filho tirou nota baixa, é culpa do professor. Então, às vezes, o pai não tem essa consciência que ele tem a parte dele em casa. O pai e a mãe, né? Quando há ali um casal, eles têm a responsabilidade deles na educação dentro de casa e o professor, a responsabilidade é outra dentro da sala de aula. Como que o senhor vê essa situação e talvez essa inversão? Essa situação aí é bem complicada porque, assim, os pais querem o resultado, né, acontecendo, ou seja, do filho tendo o seu aprendizado ali com sucesso, mas, na verdade, a escola tem que entender onde ela está inserida, para que ela possa trazer a família para a unidade e mostrar a realidade da escola. Né? Hoje nós vivemos ali no São Mateus, uma região que nós amamos muito onde nós estamos, atendemos cerca de quase 1.000 crianças, e nós temos hoje livre acesso às famílias. Então, 4 a 8 as crianças. De 4 a 8 anos de idade, isso mesmo. Então, tendo esse livre acesso às famílias, você consegue, de fato, conseguir instruí-las de qual seria a responsabilidade da família e qual a responsabilidade da escola. Qual é a metodologia que a instituição utiliza para deixar essa porta aberta, professor? Reuniões? Como é que vocês trabalham isso? Sim, acontecem reuniões com as famílias, mas diariamente os pais são chamados até a unidade, independente do assunto que for ter que ser tratado, entendeu? Então, assim, o filho está faltando muito, pai, vem aqui para a escola para a gente conversar, para a gente entender o caso. Interessante. O filho está indo bem na unidade? Pai, vem aqui que nós vamos te apresentar. O filho está indo mal? Pai, vem aqui que nós vamos conversar de que maneira nós vamos trabalhar isso agora para que você colabore em casa e nós venhamos concretizar isso aqui na unidade. Né? Então, esse tipo de laço entre a família e a escola precisa acontecer cada vez mais e vem acontecendo,
graças está aí nos gráficos e dados que hoje nós obtivemos no município, né? Aham. Porque a escola conseguiu entender de fato o seu papel e passar para a família o seu papel, né? Para que não caia essa fala aí de que a responsabilidade é do professor, o erro está lá na unidade e não é culpa da família. É um Então, trabalho conjunto, né, professor? se não acontecer em conjunto, de fato, nada de positivo vai acontecer. E nós teremos o quê? Futuros empregados por aí que não conseguirão trabalhar. Por quê? Porque o processo da educação que teve na escola, ela não teve um êxito e Foi isso vai refletir falho. na vida adulta. Diretor, né, da Escola Walter Leite, professor Júlio Brito, que nos brinda com a sua presença aqui. E a gente falava antes de ir para o break do que colocou uma ouvinte, nossa, o professor está junto conosco aqui também, estava ouvindo, da dificuldade com uma questão educacional das crianças, que de repente não permite ao professor avançar naquilo que de fato ele precisa fazer na escola, que é o ensinar teorias, conteúdos, etc. O que o senhor pode trazer para a gente nesse sentido, professor? Hoje essa dificuldade que envolve aí uma faixa etária específica, né, trazendo esse problema para dentro das unidades, precisa ser trabalhada muito na infância, né, quando ele está um pequenininho. Porque assim, quando ele já consegue entender o papel dele enquanto aluno e que ele vai ter uma vida dentro de uma escola, às vezes mais do que ele tem com a sua família dentro de casa, ele precisa compreender que o respeito tem que estar em primeiro lugar, independente de não gostar do professor. Porque é esse aspecto que vem trazendo consequências negativas para dentro das unidades. Aham. Porque o que ele vive lá na rua, na sua comunidade, no seu bairro, ele não consegue fazer as mesmas coisas dentro da unidade. Precisa entender que lá tem regras. Comportamento tem que ser diverso, no caso. Sim. E entender que ali as regras da unidade não é para reprimi-lo, e sim para formar de fato o seu caráter, ajudar nessa formação para ser um cidadão melhor. E que o professor que está ali, ele não é uma pessoa autoritária ao ponto de querer podá-lo em algumas questões que quando eles são confrontados, aí vem esses problemas comportamentais. E sim uma pessoa que vai direcionar sim para ser uma pessoa melhor. Quem reclama mais de uma correção, digamos assim, de rota nesse sentido do comportamento? O estudante, a criança ou o pai e a mãe, de repente? Olha, acredito eu que hoje, na verdade, os dois vêm junto, né? É. Porque acredito que o filho é reflexo do seu pai e da sua mãe. Então, se o filho tem um comportamento, independente de qual seja, em qualquer ambiente, você vai pensar que os seus pais têm algo parecido. Ele aprende pelo exemplo, né, professor? Perfeitamente. E quando nós conseguimos conversar com a família, a gente consegue entender o porquê que o filho tem aquele comportamento, aquele tipo de fala dentro da unidade. Entendeu? Então, assim, acredito que o seio familiar hoje, ele não tem como dizer que ele vive algo e depois a criança externa algo totalmente diferente. Porque esse exemplo que o pai apresenta na sua casa, independente seja com a sua mãe ou com os seus próprios filhos, ele vai externar isso em algum momento. Seja um comportamento verbal ou até mesmo físico, né? Dá para fazer bem uma leitura de como é meio que o ambiente em casa, né, Sim, professor? Muito bem. Em relação ao processo de inclusão, o que o senhor pode nos dizer? Aumentou também a carga de desafio aos professores, à unidade escolar, né, professor? Hoje nós temos que fazer um trabalho em conjunto, onde a prefeitura, graças a Deus, ali através da Secretaria de Educação, nos oferece formações específicas aos professores, mas nós também hoje temos como uma prioridade conscientizar as famílias. Porque muitas famílias, quando descobrem algo na criança, ela não recebe com tanto... Não tem uma aceitação muito boa no primeiro momento. Tem um Então, processo psicológico para lidar ainda ali, isso, né? a família tem que ser preparada. Porque a família, e eu não vou tirar a razão dela, ela quer um cuidado especial com o seu filho e tem toda a razão. E nós estamos ali para oferecer isso. Mas, diante disso, o processo da inclusão faz com que nós olhamos para aquela criança como se ela fosse uma criança comum. Para que ela se sinta parte do meio que ela vai viver. Porque não adianta de nada nós incluirmos e ela ficar de canto. Tratar separado, digamos assim, você fazer lá uma exclusão da turma com ela. É uma preparação muito ampla da família, da turma, do professor e de toda uma rotina que acontece na unidade. Dá para fazer funcionar, professor, na sua visão, pela experiência que o senhor tem agora? Tudo nós precisamos melhorar, mas ela funciona. Funciona. Tanto que na nossa unidade, hoje nós temos crianças com 4 e 5 anos que são especiais e convivem tranquilamente com outras crianças. Né? Então, nós estamos em constante mudança, porque cada criança precisa de uma realidade diferente. Pode ser que nós tenhamos 5 autistas, mas cada um tem a sua especificidade.
cada um é um tratamento diferente. Não tem como dizer que por conta, né, da nomenclatura, eles são todos iguais, que não são. Sim. Assim como as crianças ditas normais. Aham. Cada uma tem uma diferença uma da outra por conta do quê? Da bagagem que vem de fora para dentro da unidade, né? Cada casa tem uma realidade. Então, nós temos que nos adaptar e oferecer o melhor para eles, seja quem for, o especial ou o dito normal. Perfeito. O senhor consegue imaginar, colocar para a gente um cenário aí, o que o senhor imagina daqui a 5, 10 anos, 20 anos em relação ao resultado desse processo de inclusão que está sendo trabalhado agora? Olha, na verdade, nós temos que buscar cada vez mais conhecer, né? Para que nós possamos atender de fato com excelência cada especificidade, né? Independente de hoje, quando o professor atribui uma turma, tem ou não uma criança especial, ali tem 30, 25 crianças que ele precisa atender de uma maneira específica. E quando vem uma criança especial, é mais uma especificidade que ele vai ter que ter conhecimento. Então, daqui 5, 10 anos, eu acredito que nós vamos ter que estar mais avançados e preparados, porque muitos deles nos surpreendem. Muitos deles nos tiram da zona de conforto, fazendo com que nós tenhamos que buscar alternativas, estratégias para poder atingir também um sucesso com essa criança. E é preciso, porque eles serão inseridos numa sociedade logo mais na juventude e na fase adulta e precisam viver normalmente. Tanto que nós temos hoje exemplos de muitas pessoas que tiveram esse tipo de situação positiva através da escola e têm suas profissões e suas vidas tranquilamente na sociedade. Esse é o objetivo, né? Perfeitamente. Formar um cidadão capaz, né, de se cuidar. Tem um senhor aqui que está dizendo que antigamente aluno tinha medo do professor e hoje é o contrário. O que o senhor diria para esse cidadão que está nos ouvindo aí, professor? É a inversão, né, de todo um contexto que envolve os valores, né? Então, aí, como nós falamos anteriormente sobre a questão da rotina de casa e o exemplo, né? Então, se o pai ficou estressado ou a mãe e disse algo em desfavor do professor, a criança ouviu e presenciou, ele vai querer se sobressair com isso depois. Replicar isso na sala, na Isso. frente dos colegas, talvez. Tem que ter cuidado, né, professor? Não mexe comigo que o negócio não vai estar bom, porque o meu pai já falou isso, isso e isso. Né? Mas não é assim que funciona. Nós temos que externar o seguinte: a criança não precisa vivenciar ou ouvir o que o adulto de fato pensa. O adulto, se de fato precisa resolver alguma coisa com o professor em si, ele precisa ser resolvido de maneira sem a criança presente. Vai lá na escola, bate na porta, pede para conversar. É o caminho, né, professor? Para que a criança entenda que, de fato, o professor é uma autoridade, merece seu respeito e estamos ali para poder fazer o melhor. Fazendo o quê? Crianças e adolescentes e jovens para serem cidadãos melhores para nossa cidade. Muito bem, uma perguntinha bem de cunho pessoal. De quando o senhor idealizou a sua carreira, escolheu ser professor para hoje, alguma coisa mudou? O senhor mudaria hoje? Escolheria outra coisa? Ou ainda tem vivo o sonho e bora bola para frente? Olha, eu me deparo com várias fases nesses meus 15 anos de Sorriso e nos meus 15 anos aqui da Escola Walter Leite, onde eu fui professor até 2014. Na sala mesmo? Em sala de aula, com educação física e com educação infantil especificamente, que é o meu perfil. E em 2015 eu tive a oportunidade de coordenar um programa de educação integral na própria unidade, o Mais Educação. E de 2016 a 2021, metade ali, fui orientador, que aí é o trabalho mais social, e agora como gestor da unidade. Então, essas minhas fases me fez ser cada vez mais apaixonado por esse quesito da educação. Porque a educação ela está em constante movimento, né? Ela tem uma mudança todo dia, e não digo mudança no quesito burocrático, porque cada dia é uma realidade diferente dentro da unidade. A escola ela acorda 5 da manhã e ninguém sabe, já acendendo o fogão para preparar o chá, preparar o café, preparar a comida para a criança, para que as crianças possam entrar na unidade e já se alimentar, receber essa primeira refeição. E essa parte foi o que mais fez me apaixonar. É uma escola gigante, onde eu sou apaixonado por ela, e cada vez mais a gente vem pegando esse apreço. Por quê? Porque hoje nós entendemos e sabemos que não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. Isso vai ser quase que, vamos dizer que eterno. Que o professor, ele tem um papel fundamental. Então, essa paixão e o professor ser o papel fundamental é a esperança de que nós tenhamos, sim, uma sociedade cada vez melhor. E é isso que nos faz se apaixonar. Fazer com amor
o que nós estamos dispostos a fazer e precisamos fazer para a nossa comunidade. Perfeito. Professor, o senhor falou em perfil. O senhor dizia antes no intervalo que é diferente o perfil de quem trabalha com criança, com adolescente, com adulto. Diante disso, que conselho o senhor deixa aí? Nós já estamos caminhando para o nosso tempo final da entrevista. Para quem tem o sonho de ser professor ou está professor, enfim, diante da sua experiência. A pessoa que vai se dispor a ser professor precisa se conhecer, né? Para ver se de fato ela tem esse perfil. E se ela tem esse perfil para ser professor, ela depois vai ter que se deparar com uma gama de segmentos que ela pode atuar. Ela pode atuar no berçário, ela pode atuar na educação infantil, que é o pré, né? Antigamente a pré-escola, o ensino de alfabetização e depois o ensino fundamental 2. Então o professor, depois que ele se forma, ele precisa entender onde ele quer seguir. Por quê? Nem todo professor está preparado para atender a criança de berçário. Não tem perfil para aquilo. Sim. Então o professor precisa entender qual é o seu perfil. É alfabetização? É ser adolescentes e jovens? Para ela poder ter sucesso e êxito na sua função. Para ela desempenhar com amor aquilo que ela está disposta a fazer. Porque professor todos nós somos. Mas é preciso pelo menos entender o perfil e o caminho que ele precisa seguir. Até porque ele tem que ser feliz, né? Se realizar com a sua carreira, né, professor? Sim, sim. Perfeito. Fazer com amor. Perfeito. Muito obrigada, professor Júlio. Parabéns pela data. Obrigado. Caso o senhor queira falar algo mais para os colegas, aí fica à vontade. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo espaço que nós tivemos aqui e desejar uns parabéns em especial ao melhor time de professores da Escola Walter Leite, né? Mas estendendo o carinho a toda a rede municipal e que estamos aqui à disposição da comunidade. A Escola Walter Leite ali no São Mateus está de braços abertos para acolher vocês também.